E pra gente começar o programa de hoje, toda sexta tem aquela frase especial, né? Aquela reflexão que só a sexta-feira nos traz. O mundo seria melhor se antes de postar uma indireta a pessoa parasse para analisar se a indireta também serve para ela. Exatamente. Gostou, né, seu sonoplasta? Então, aproveita que sextou, feriador, um super combo aí de muita coisa bacana e curte junto com a gente essa tarde especial. Eu garanto que você vai gostar bastante, mas todos os anos, no dia 21 de abril, é comemorado o feriado de Tiradentes, uma data importante para a história do Brasil. Contudo, muitas pessoas não sabem de fato quem foi essa personalidade e por que esta data foi escolhida como feriado nacional. Por isso, nosso querido repórter Lohan Lima foi até as ruas de Aracaju saber se a população conhece o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Vamos conferir. Muitos personagens da nossa história não são tão conhecidos. Por isso, Você em Dia veio ao centro de Aracaju fazer uma pergunta. Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Tiradentes. Tiradentes? Não. É? João Batista, o senhor sabe quem é ou quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Não. Você sabe quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Não. Eu sou ruim de história, é por isso que eu sou você, pô. Joaquim. José Joaquim. Da Silva Xavier. Tá na minha mente. onde é? Agora, mas agora você me pegou que eu tô. Vai ter o feriado dele agora. Vai. Pedro Alves Cabral não é não. Neto, você sabe quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Não, É uma pessoa conhecida da nossa história. não sei. Joaquim Xavier. Não sei. Cara, nunca ouvi falar, sério mesmo. Sei, Tiradentes. Josivan, o senhor sabe quem foi uma pessoa famosa da nossa história? Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes. Tiradentes. Tá certo disso? Tá certo, absoluto. Tiradentes. Confidência Mineira. Esse é boa história, gostei de ver, rapaz. 21 de abril. Inclusive, É Confidência Mineira. feriado. Feriado. Exatamente. É porque o povo brasileiro não curte a nossa história. A nossa história é rica. Os que falaram que Joaquim José da Silva Xavier era Tiradentes acertaram. Ele foi o líder do movimento separatista conhecido como Inconfidência Mineira. Aí eu me lembro, né? Valeu. Não, provavelmente eu já devo ter lido, mas eu não lembrava, de verdade. Tiradentes, né? Ponto. Conheço, já conheço. Tiradentes. Acertou. Muito bacana descobrir. Ah, agora sim, eu sei. O feriado dele agora na sexta-feira, em homenagem, né? É, por esse nome eu acho meio difícil, né? Porque nas escolas falam mais sobre Tiradentes, sobre o Francisco Xavier, nunca ouvi falar. Mas é a mesma pessoa. Mudou meu pensamento agora. A galera que tá em casa aí já vai ter uma nova noção e conhecer ele por o nome verdadeiro dele, né? É igual aqui, General Valadão, Praça Fausto Cardoso. O pessoal não entende isso, o conteúdo histórico das praças, das nossas praças, né? E é muito importante isso. Isso é muito importante porque temos que valorizar o que é nosso, né? O que é nosso Brasil. Então, colocar o nome dele em praças, em ruas, é muito importante para preservar a memória de Tiradentes, que foi muito importante na nossa história. Agora que sabemos o nome de Tiradentes, que tal mergulhar na história e conhecer mais sobre ele? Joaquim da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Foi minerador, mascate, tropeiro e Tiradentes, uma espécie de dentista amador do século XVIII. Além de tudo isso, ele foi alferes dos Dragões Reais das Minas Gerais. Ele entra para a história do Brasil como um grande herói da República, mas acabou morrendo como traidor durante o período colonial da história do Brasil. Tiradentes participou de um dos primeiros movimentos revolucionários a acontecer na história do Brasil e que veio a contestar o poder colonial de Portugal sobre o território americano. Ali nós vimos que Tiradentes, juntamente com outros inconfidentes, buscavam separar a região das Minas Gerais da metrópole portuguesa.
Infelizmente, a Inconfidência Mineira ela acabou sendo entregue por um de seus participantes, Joaquim Silvério dos Reis, que vai delatar o movimento antes que ele viesse a eclodir, onde todos que estavam envolvidos foram presos. Então é somente em 1792 que Tiradentes ele vai ser executado. A sua pena era ser enforcado, logo depois decapitado e esquartejado para que as partes do seu corpo pudessem ser espalhadas pela região da Vila Rica e da estrada que ligava a região das Minas Gerais ao Rio de Janeiro, para que todos os colonos pudessem ver e tomar como exemplo. Contudo, é somente no final do século XIX, com a proclamação da República, quase que 100 anos depois da execução de Tiradentes, que nós vamos ter a figura histórica de Joaquim José da Silva Xavier sendo elevada ao patamar de herói nacional, de herói da República nascente do Brasil. Ali naquele momento extremamente carente de figuras, de heróis que enaltecessem o ideal republicano. Por isso, nós vamos ter ali naquele momento a figura de Tiradentes, que estava ligada a um dos primeiros movimentos revolucionários que defendeu os princípios republicanos aqui no Brasil, ainda no final do século XVIII, sendo colocada como uma figura para legitimar aquele regime que estava nascendo no Brasil e que grande parte da população ainda não compreendia direito do que se tratava. Então a figura de Tiradentes vai ser extremamente importante para popularizar a ideia e os ideais republicanos naquele momento. Contudo, precisamos entender que essa figura de Marte, de herói, é uma figura que foi construída por uma necessidade sociopolítica da nossa sociedade. Em datas como 21 de abril, conhecer a nossa história é de fundamental importância para entender quem fomos e refletir sobre o futuro. Olha aí que bacana, hein? A informação sempre na medida certa aqui no Você em Dia. Muito legal essa matéria para entendermos também a importância da data para a história do nosso país.